Neymar, ele deixou o Barcelona e, para muitos, o grande objetivo do Neymar era buscar protagonismo num grande clube da Europa. O Neymar se representa ao Paris Saint-Germain depois dessa conquista da França, com o Mbappé marcando em final, com apenas 19 anos, jogando muita bola, e o fiasco do Neymar aqui na Rússia. O Neymar volta como protagonista ao Paris Saint-Germain ou o Mbappé é o cara do time agora, hein? Quem quer abrir essa daí? Vamos lá pro Rio ou vamos abrir aqui? Então abre aqui, vai lá. Não, primeiro sim, o Mbappé, a gente fez essa comparação agora, estatística com o Pelé, é o melhor jogador adolescente em Copa desde o Pelé. Desde o Pelé, em 58, não tem um cara adolescente, 19 anos é adolescente ainda, com tanto sucesso, com dribles, com gols, com título, né? Realmente já tá na história, a gente não sabe o nível que ele vai chegar, o patamar que ele vai chegar. Só que o Paris Saint-Germain como um todo teve uma boa Copa do Mundo. O Mbappé foi bem, né? O Cavani foi bem, o Di Maria não foi tão bem, a gente não foi tão bem, mas ele fez gol, por exemplo. A França acabou sendo campeã do mundo, isso valoriza vários jogadores franceses como um todo. E o Neymar saiu menor. Então o Neymar vai chegar num time agora que já tem um outro craque chegando, que é o Buffon. Então, eu acho que aquela coisa de superstar, o cara que tinha a imagem lá na Torre Eiffel, aquela badalação, ele já foi perdendo isso, esse status já foi caindo ao longo da temporada. As pessoas até reconheciam o talento do Neymar na França, mas não gostavam da figura, do comportamento dele. Acho que foi a equipe chegou a colocar assim, ou jornais fazendo colunas, estamos conhecendo o melhor e o pior do Neymar. Então a rejeição na França ao Neymar já vinha antes da Copa do Mundo e agora chegou a níveis estratosféricos. Portanto, ele vai chegar numa outra situação. Ele em baixa e quase todos os outros companheiros em alta. O Neymar era o dono da cocada, agora chega o Mbappé, o dono do pavê. Vai ter. Sim. Eu torço muito pro Neymar, torço mesmo. Fez uma Copa pequenininha. Gostaria muito que ele fosse campeão do mundo com a nossa seleção em 2022. Sou jornalista antes de tudo, mas eu tenho a ponta de ficar feliz com a seleção brasileira. Gostaria muito de ter feito essa cobertura com a seleção hoje, decidindo o título, no lugar da França. Podia ser contra qualquer um do outro lado. Mas e quem é o protagonista nessa volta ao Paris Saint-Germain? Mas tem dúvida? Como o João Guilherme diria, precisa perguntar isso? Precisa. Mbappé? Mas não, desculpa. Não isso, Renê. Renê Simões, quem é que se reapresenta ao Paris Saint-Germain como cara do time? Cavani fez uma baita Copa do Mundo também, não foi campeão. Mas, por exemplo, na comparação direta com o Neymar, Cavani jogou muito mais. E aí, hein, Renê? Aquela partida do Cavani contra Portugal foi excepcional. Foi uma das grandes atuações individuais dessa Copa do Mundo. Ele foi muito bem naquela Copa e ele fez uma Copa excepcional. Ele volta mais forte e maior do que saiu antes da Copa do Mundo. Pelé também. Pelé falou? Não, então Pelé tem prioridade. Espera aí. Então todo mundo vai falar sobre Mbappé, mas primeiro o rei. O rei do futebol se manifestou sobre Mbappé. Joga na tela, olha aí o Twitter. Segundo adolescente a marcar um gol em uma final de Copa do Mundo. Bem-vindo ao clube, Kylan. É ótimo ter a sua companhia. Mbappé, acho que vai imprimir, vai fazer um quadro, hein? Tem que fazer. Eu faria isso, Quesada. Retweetou a última que o Pelé tinha falado dele também. Não, é só o Pelé, né? É só o Pelé. Bacana. Imprime, bota no quadro. Mostra pros netinhos depois. Exatamente. Lá. Ele é o protagonista do Paris Saint-Germain a partir de hoje? Quem estava com a palavra? Sim, é o que vocês estavam falando. O que pode ser bom pro Neymar. Nunca uma má Copa do Mundo é algo bom. Nunca virar motivo de chacota é algo bom. Mas talvez a chacoalhada no Neymar seja positiva para ele. A gente às vezes precisa tomar um tombo bem grande, bem dolorido, para se erguer e com mais força. Eu acho que é isso que pode acontecer, que deveria acontecer com o Neymar. Eu procuraria isso, se fosse tivesse o talento que ele tem, a capacidade de jogar futebol que ele tem. E agora vai ter que ter humildade, vai ter que entender quando chegar ao Paris Saint-Germain agora que ele, ainda que queira ser o cara, ele não é o cara, né? Como ele não era o cara no Barcelona. Ele procurou isso no Paris Saint-Germain e um ano deixou de ser o cara. Então talvez seja a hora dele realmente
entender que é preciso um pouco mais de humildade para se colocar numa posição do futebol que seja realmente relevante para a história dele e para a história do futebol. Porque até agora não é. O Neymar até agora no futebol, ele é uma irrelevância, né? Sim. Ele é muito importante para o Santos e só. No mais, ele foi no Barcelona, ele foi um baita jogador, não? Foi um baita jogador, mas ele foi... Artilheiro do Barcelona, foi artilheiro de uma Champions. Sim, e deu um pé no Barcelona. Então, ele não é um cara que fica na história do Barcelona. Messi fica na história do Barcelona. Iniesta fica. Cristiano Ronaldo, a gente está vendo saindo do Real Madrid, da maneira como está saindo, né? Exatamente. Presidente Florentino Pérez, enfim, publicando nota oficial, agradecendo então, ao Cristiano Ronaldo. Olha, vai ter gente que vai me xingar, vai ter gente que vai discordar muito, mas o Neymar, hoje, ele é um cara célebre, ele é uma celebridade hoje, porque é um bobão. É muito menos pelo futebol que ele joga do que por esse papel de bobo que ele faz jogando futebol. Existe um Neymar Challenge. Eu não conheço antecedente disso na história do futebol. Alguém ser ridicularizado a esse ponto. E algo que ele buscou. Isso não é culpa de ninguém especificamente, é culpa dele. Então cabe a ele agora vir a gente, só isso. Só uma coisa que eu queria falar em relação quando vocês falaram do Neymar, gente. Eu acho que a gente não pode jogar a carreira de Neymar para trás do que foi uma Copa do Mundo. Ele não fez uma boa Copa do Mundo. E o Neymar veio de uma cirurgia, tá? Não é, ele teve seus defeitos, sim, mas o que Neymar ganhou, também muito jovem, campeão do Santos, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Neymar é um fenômeno, gente, em títulos também. É um cara fundamental para a nossa seleção brasileira. Eu sempre achei... em alguns momentos na Copa ele exagerou, ele segurava a bola, ele tinha que tocar de primeira, né? Eu acho que ele não sai tão fortalecido, não sai da Copa do Mundo, isso a gente tem que falar a verdade, mas eu acho que o Neymar tem uma história linda no futebol brasileiro, jogando pelo Santos e também no Barcelona. A maneira que ele saiu não tem nada a ver com o futebol que ele jogou. Perfeito. Se a gente for discutir a maneira que saiu, eu acho que não deveria ter saído. Poderia ter permanecido. Ele queria outro objetivo na vida dele, que era ser protagonista, e foi para um Paris Saint-Germain, né? Que agora tem um garoto que chega, o garoto chega acima de todos. Ele é o campeão do mundo. Mas só que o garoto é muito humilde. Eu vi várias declarações, ele é apaixonado pelo Neymar, ele adora o Cavani, entendeu? Então não sei se o garoto vai chegar com essa soberba, porque ele é muito garoto. O nosso Ronaldo, ele foi campeão com 17 anos. Não teve o protagonismo, não jogou. Mas com 17 anos, ele foi campeão pela seleção brasileira. Né? Então, em relação ao Neymar, eu só queria falar isso. Eu acho que o Mbappé, ele chega muito forte. E essa vai ser ovacionado, eu acho que no mundo inteiro. O Careca colocou muito bem. Sim. Ele tem cara de criança. É muito legal você ver um garoto com ele, com a felicidade. É aquela coisa que a gente fala na Europa, quando se fala, vai lá e desfruta, joga futebol. Ele foi para isso, para uma Copa do Mundo.